Olá, é com muita alegria, né? Pelo poder do Espírito, né? No Espírito, que venho mais uma vez compartilhar uma mensagem que o Espírito tem compartilhado comigo e pediu para que eu compartilhasse para algumas almas que eu não conheço, não sei quais são elas que vão receber a mensagem. É igual a semente, né? Jogamos na terra, mas nós não vemos, né? Não tem como ver o sistema debaixo da terra, o mistério que o Pai, o próprio Criador, faz. E Ele que escolhe, né? Ele que decide, Ele que opera, tanto querer como efetuar. E a mensagem minha, através da minha alma, é para as almas que querem relacionar-se com o próprio Criador, numa comunhão direta, numa via direta, numa nação soberana, onde o único intermediário é o próprio Espírito dele. Então, certa vez o Messias, o próprio Yeshua, antes de partir dessa vida, desse mundo físico, que iria embora, já estava conversando com seus emissários, seus apóstolos, e ele viu que eles estavam preocupados, né? Perturbados, porque o seu rabi, o seu maravilhoso, a referência, né? O grande eu sou ali na presença deles, né? Protegido por ele, orientado por ele, de um reino maravilhoso, viram tantos sinais que milhares de almas não tiveram o privilégio de ver as maravilhas. E ele percebeu, eu vou até compartilhar uma mensagem, está lá em Yohanan, capítulo 14, eu sempre falo que as escrituras têm várias falsificações, mas o Espírito vivifica a verdade e leva para o seu sobre a terra. O Pai já selou que o inimigo não consegue enganar os escolhidos, as almas escolhidas que serão colocadas na Jerusalém, a Jerusalém celestial, a nação soberana. Não é física, né? Não é algo de endereço, de placa na terra, é uma nação espiritual. E ali ele disse, não se turbe o vosso coração. Lá em Yohanan 14, o Espírito vai vivificar uma mensagem. Credes em mim, ele disse. Credes também nas minhas palavras, nas minhas orientações que eu compartilhei com vocês. Porque ele viu que eles estavam preocupados. Aí ele disse, no meu reino há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vós. Eu teria avisado vocês. Mas eu vou preparar um lugar. Ele falou isso com a maior alegria ali no Espírito. E continuando conversando com seus emissários, essa mensagem é para você, que é um filho, uma ovelha, que conheceu o reino dele, que às vezes tem preocupação, está preocupado com alguma coisa nessa vida, nessa geração sobre a terra. E ele continua a conversa com seus emissários. E quando eu for, eu vou preparar um lugar, né? Ele falou, olha a mensagem, vou preparar um lugar, virei outra vez, voltarei até vós, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma loucura para a mente humana alguém conversar perto de mim, essas palavras, né? Ainda que seja o Criador que vai embora. Então, são palavras que só entendemos pelo Espírito, né? Aí ele até relata, mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Por que conheceis o caminho? Porque ele era o caminho. Conheceu ele, esteve com ele, andou com ele, compartilhou, participou de momentos, vários momentos com ele. Ele é o caminho. Aí Tomé, um dos seus emissários, né? Às vezes tem outros nomes, estou falando esse nome para facilitar. Disse-lhe Tomé, Yeshua, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Como? Se nós não sabemos nem para onde vais, como que eu vou saber o caminho? Disse-lhe Yeshua, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao reino, ninguém entra na nação soberana, ninguém entra no reino do céu senão por mim. Ele deixou bem clara essa mensagem, simples. Eu sou a porta das ovelhas. Se vós me conheceis, se vós me conhecer a mim, né? Também conhecereis o meu reino. Conhecendo a mim, conhecerá o meu reino. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto, porque eu estava com ele ali pessoalmente, fisicamente, e viram vários sinais do reino. Por isso que ele falou essas palavras. Disse-lhe Filipe. Filipe estava ali entre os emissários. Yeshua,
mostra-nos o Pai, o Criador, sabe? Sempre para cima, mostra-nos o Criador, né? O que nos basta. Messias, Yeshua, mostra-nos o Pai, já nos basta. Olha a mensagem. Disse-lhe Yeshua, respondeu para Filipe, aproveitando aos seus emissários e algumas almas ao lado dele. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quanto tempo estou convosco, andando com você pessoalmente, e não tendes conhecido, Filipe? Não me conhece ainda. Ou seja, ele é o próprio Criador ali, né, que estava ali. Né? Quem me vê a mim, ele respondeu para o Filipe, eu coloquei essa palavra para entender, porque ele respondeu para Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Ou quem me vê a mim, vê o Criador, vê o grande eu sou. Aí eles olharam, né? Nossa, é um corpo, como que pode? Olha o tamanho do céu, né? O tamanho do universo. Acho que na cabeça deles, né? Fala, nossa, mas é ele mesmo. Por isso que ele diz, quem me vê a mim, vê o Criador de todas as coisas, vê o próprio Pai, o Criador. E como dizes tu, mostra-nos o Pai, Filipe? Quem me vê já vê o Pai, já vê o Criador. Como você me pergunta, mostra-nos o Pai? Ele fala para Filipe, olha que loucura para a mente humana. Que bom que é loucura, porque assim só entende quem está no reino mesmo, do Espírito. Ele, continuando com a conversa, amigável, disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha que loucura, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou abandonar vocês. Eu vou, mas voltarei para vós. Olha que loucura. Como ele voltaria? Olha a cabeça dele, o que eles estavam pensando? Como ele vai voltar? Vai subir, depois voltar fisicamente, andar igual ele andou conosco aqui, como esse tempo passamos com ele? Porque o Pai é um espírito, estava naquele corpo. E ele falou, olha, eu enviarei o Consolador, para que fique convosco para sempre. O Consolador é o Espírito da verdade. Né? Aí ele continua, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Olha só, então se você acha que o Espírito da verdade habita no lugar físico, no espaço físico, em qualquer lugar, no endereço, qualquer lugar, você vai morrer procurando. No dia que você partir daqui, está do outro lado, nem sei quem que vai te recepcionar do outro lado, sua alma. Ele deixou claro, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não vê, ninguém vê ele. Ninguém vê. Nem o conhece, ele falou. Mas vós o conheceis, falou para os emissários. Porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, vocês conhecem o Espírito da verdade. Está ao lado de vocês há quanto tempo andando? E eu vou enviá-lo. Eu enviarei esse Espírito da verdade até vós, a cada alma de vocês sobre a terra. É uma loucura para a mente humana, mas é o único caminho. E ele continua. Aquele que recebeu minhas orientações dadas por esse Espírito, pelo Espírito, que é o próprio Criador, que é o Espírito, e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que recebeu a orientação do Espírito da verdade, que guarda, esse é o que me ama. E aquele que ama será amado. Eu o amarei e me manifestarei a ele, pelo Espírito. O Espírito que estava nele, depois do sacrifício, o cordeiro e tudo mais, havia várias profecias que poderemos receber. A alma poderá receber, mas é condicionado. Existe uma porta, existe um caminho, que ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse-lhe Judas, ouvindo a conversa, não o Iscariote, outro Judas ali que estava ali. O nome dele, estou falando assim para facilitar. Yeshua, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Da onde virá isso? Manifestar a nós e não ao mundo? Ali já estava falando sobre o templo do Espírito, o santuário dele, né? Que é de carne e de osso. Nós somos o templo dele, o santuário dele. A própria pergunta de Judas, não o Iscariote, já esclarece isso. Yeshua, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? E Yeshua respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E virei e me manifestarei a cada alma.
e farei nele morada. É o Espírito. O Espírito da vida, da verdade. O Pai é um Espírito. Ele continua conversando com os emissários, mas aquele Consolador, sabe o Consolador, o Espírito da verdade, que será enviado em meu nome, olha só, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você entendeu? Então, após a ressurreição, depois que ele foi embora, o Espírito da verdade é o único que conhece todas as coisas do reino dos céus, do reino do Espírito. Quem tem ele, tem a vida. Tem a vida. Entendeu o tamanho da bênção? Quem tem o Espírito da verdade, tem a vida que ele prometeu ali. Então essa mensagem é para a nação soberana, as almas que o Pai chamou com algum propósito sobre a terra, porque no barco dele, só para uma analogia para você entender, como Noa, por exemplo, o nome Noa. No barco de Noa só entrou quem ele permitiu. E não será diferente. Só entra quem ele permitir. Não adianta, não é pelo achar que você é bonzinho, que você é santinho, não é pelo ritual, regras, não é nada que você possa fazer, você poderá entrar. Existe um caminho. É ouvir, praticar e obedecer. Ele é a porta. E ele não deixou os seus órfãos sobre a terra. Que o Espírito da verdade. Essa mensagem é clara. O Pai pediu, falou comigo, eu compartilho. E a alma que vai entender essa mensagem, quem é a alma que ele decidiu, sabia? Não é nós que decidimos. As almas estão achando que são mais importantes do que o próprio Criador. Às vezes, por exemplo, o pai fala comigo, filho, fala uma mensagem para aquela alma. Aí eu ligo, converso, a pessoa fala assim, agora eu não posso, eu estou ocupado, eu peguei uma viagem, eu tenho que viajar, não sei o quê. Ela se acha que o pai está correndo atrás dela, mais importante que o próprio Criador. Eu me lembro que quando alguém falava, o mensageiro Osmar, tem um vaso que ia dar um recado do Espírito para você. Nossa, eu viajava 200 quilômetros para saber o que era. Pô, o pai é um Espírito. Imagina o pai me dando orientação, falando comigo. Eu largava tudo. Na hora, que hora, onde? Marca o endereço, o local. Eu quero ouvir. Isso é o próprio Criador. Aí eu vou provar se aquele Espírito que falou comigo, deu recado, me orientou o caminho, se é do Criador. Mas eu ia ouvir. Quantas vezes viajei mais de 150 quilômetros para querer ouvir mensagem do Pai, do Espírito. E vou dizer uma coisa para você que está vendo essa mensagem. Sou um privilegiado, porque eu fui de carro. E às vezes tinha motorista, né? Que alguém me convidava para ir junto. E naquela época, o pessoal viajava vários quilômetros para ir até um profeta para ouvir o Espírito falar. Você tem ideia? Ia a pé. Dormia vários dias para chegar até um profeta e para ouvir o que o Criador teria para falar para ela. Porque o pai escolheu o vaso, era conhecido. Uns falavam como vidente na época, né? Por isso que perpetuou um tempo essa palavra vidente, mas eram os profetas. As pessoas viajavam a pé de animais, de um tipo de carroça, vários dias. Hoje não podemos. Eu não tenho como reclamar, só tenho que agradecer. Você entendeu? Eu ia ouvir a mensagem, aí a pessoa, é isso que eu te digo, eu estou entregando a mensagem, fazia aquele negócio. Eu ouvia, prestava atenção, eu ia peneirar, buscar a prova no Criador, se aquele Espírito que mandou o recado para mim vinha, se fosse o Espírito da verdade, ou se é o Espírito do mundo, né? Que está enganando milhares de almas em suas gaiolas, vamos falar assim, conhecido como templos, que está lá em Irmeiá, no capítulo 5, versículo 27, está escrito essas minhas palavras. Vigia.